Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a tabela comercial no sistema Total ERP. Neste capítulo, vamos abordar o que é uma tabela comercial e sua ampla utilização no sistema, o que são regras comerciais e como fazer um bom uso delas pode melhorar sua gestão. Mas afinal, o que é uma tabela comercial? A tabela comercial é uma ferramenta que nosso sistema tem que fornece a você a possibilidade de fazer o controle de descontos, ajustar o limite de descontos para seus clientes e fazer o comissionamento para os seus vendedores de uma maneira rápida e fácil. Além disso, tem a possibilidade de fazer o ajuste de regras comerciais. Mas o que são regras comerciais? As regras comerciais são especificações dentro da tabela comercial. Atualmente nós possuímos 4 regras comerciais: a ajuste de preço por produto, a ajuste de preço por quantidade de produto, a ajuste de limite por cliente e ajuste de limite de desconto por região, ou seja, o estado. Mais à frente nesse vídeo nós vamos falar sobre cada uma dessas regras. Neste capítulo, mostraremos como cadastrar uma tabela comercial simples. Uma tabela comercial simples, também pode ser chamada como geral, é uma tabela que não possui regras comerciais. Ela possui configurações de comissionamento, de ajuste de desconto, de limite de desconto para o grupo de funcionários, mas ela não se aprofunda exatamente nas regras comerciais. E é o ideal para a gente ensinar o básico sobre o cadastro de tabela. Para fazer o cadastro de uma tabela comercial, acesse Comercial, Cadastros, Tabela Comercial. Ao fazer isso, nós somos levados para a tela de Gerenciar tabelas comerciais. Para criar uma nova tabela, clique em Nova Tabela Comercial. Com isso, temos aqui a tela de cadastro de tabela comercial. Um dos primeiros campos que temos para preencher são referentes à identificação da tabela e à utilização dela no sistema. Nos primeiros campos aqui de ativo e inativo, selecionamos se essa tabela vai ou não estar disponível para seleção no momento da venda. No caso, vou manter como ativa. Em tabela comercial padrão, o sistema informa se essa tabela é ou não a padrão do sistema. Uma tabela padrão, ela vai ser selecionada no momento que você iniciar uma venda de forma automática. Só pode ter apenas uma tabela comercial padrão por sistema. Em período de utilização da tabela, selecionamos um período em que essa tabela vai poder ser utilizada. Basta marcar essa caixinha aqui. Então você pode dizer um período em que essa tabela pode ser utilizada. Caso essa caixinha não esteja marcada, essa tabela pode ser usada por um período indeterminado. Em nome da tabela, damos um nome que a gente possa identificar ela no momento da venda e selecionar. Tabela Vendas. Aqui. Em locais de utilização, selecionamos em que ocasião a gente pode selecionar essa tabela comercial. No nosso caso, eu vou colocar que ela pode ser selecionada na venda de produtos e na venda de serviços. Note também que temos a opção de e-commerce. Uma tabela comercial do e-commerce, ela se torna automaticamente uma tabela variável com 100% de desconto máximo e não é necessário informar grupo de permissão. Ela vai ser usada somente em vendas que virem diretamente do e-commerce. Com isso, podemos ir para o próximo campo, a regra padrão. Aqui em regra padrão, preenchemos todas as informações referentes a controle de desconto, limite de desconto e comissionamento dos seus funcionários. O primeiro campo que temos para preencher é o tipo da tabela, se ela vai ser fixa ou variável. Uma tabela fixa aplica um desconto definido durante a venda, não permitindo que o campo seja alterado, a não ser que você selecione outra tabela. Já uma tabela variável, nós podemos definir um limite de desconto, e o seu vendedor não pode aplicar um desconto maior do que esse limite. No nosso caso, eu vou definir essa nossa tabela como variável, então a gente vai precisar preencher o limite de desconto daqui a pouco. Caso fosse fixa, nós preenchemos o desconto padrão nesse exato momento.
Perfeito. Com o tipo da nossa tabela selecionado, podemos agora adicionar um grupo de utilização dessa tabela. Para fazer isso, clicamos em adicionar grupo. Perceba que já aparecem algumas informações referente ao grupo para nós preenchermos aqui. A primeira delas é o grupo em si que vai poder utilizar essa tabela. No caso, vou colocar aqui apenas as pessoas do grupo comercial podem utilizar essa tabela. Perceba que todos os usuários já aparecem aqui na direita. No caso, temos apenas um mesmo. Caso tenha necessidade de informar outro grupo, você pode clicar em adicionar grupo novamente e preencher as informações. No nosso caso, vou deixar apenas o grupo comercial mesmo. Como a nossa tabela é variável, nós temos que informar um limite de desconto máximo que os vendedores podem dar no momento da venda. Aqui em limite de desconto. O limite de desconto nada mais é do que um desconto máximo que o vendedor pode informar. No caso, eu vou colocar aqui 75%. Então, todos os vendedores do grupo comercial vão dar um desconto de no máximo 75% para os clientes. Aqui em comissão, nós informamos a porcentagem de comissionamento que o vendedor vai ganhar referente à venda dele. No caso, eu vou colocar um comissionamento de 10%. Perfeito. Com isso, todas as informações de uma tabela simples já foram preenchidas. Perceba que não temos nenhuma regra comercial aqui no campo Regras Comerciais. Mas não se preocupe, porque nós vamos falar de cada regra comercial mais para frente nesse mesmo vídeo. Com tudo preenchido da tabela, basta clicar no botão Salvar. E então, ela vai estar disponível para seleção no momento da venda. Neste capítulo, apresentamos como cadastrar uma tabela comercial com ajuste de preço por produto. Essa regra comercial de ajuste de preço por produto é usada em situações onde se deseja aplicar um acréscimo ou um desconto padrão para um certo produto do seu sistema. Para fazermos o cadastro de uma tabela comercial com ajuste de preço por produto, primeiro temos que acessar Comercial, Cadastro, Tabela Comercial. Aqui na tela de Gerenciar Tabelas Comerciais, clicamos em Nova Tabela Comercial. Com isso, somos levados para a tela de Cadastro de Tabelas Comerciais. Primeiramente, temos que preencher os campos de utilização e identificação da tabela. Vou colocar aqui um nome para descrever bem a tabela que estamos usando. Tabela de ajuste por produto. Assim conseguimos identificar ela facilmente no momento da venda. Bom, o local de utilização que vamos utilizar essa tabela vai ser em venda de produtos. E o período de utilização vai ser indeterminado. Em regra padrão, vamos definir que essa tabela vai ser variável, ou seja, eu dou um desconto máximo que o vendedor pode dar no momento da venda. Apenas isso. E o grupo que vai poder utilizar, clicando aqui em adicionar grupo, vai ser o grupo comercial. O desconto máximo que eles vão poder dar vai ser de 75% e vai ganhar uma comissão de 10%. Ok, até aqui nós estamos preenchendo uma tabela comum, do jeito que a gente vai preencher qualquer outra no sistema. O que muda para ser uma tabela de ajuste de preço por produto é basicamente a regra comercial que estamos utilizando aqui embaixo. Em vez de colocar qualquer outra regra comercial ou até mesmo nenhuma, vamos selecionar a de ajuste de preço por produto. Perceba que vários campos aparecem aqui para a gente, para pesquisar os produtos já adicionados nessa tabela. Mas não tem nenhum produto adicionado nessa tabela, então como eu adiciono um? Para fazer isso, clique em Incluir Produtos/Serviços. Em seguida, você pode pesquisar qualquer produto dentro do seu sistema. No nosso caso, eu vou pesquisar aqui Regata, Total e RP. Clicamos em Pesquisar. E para incluir o produto dentro da tabela, temos que selecionar a caixinha dele aqui e clicar em Incluir Selecionados. Perfeito! Com isso, o produto já é adicionado aqui embaixo, nessa área. Perceba que aparecem vários campos para nós preenchermos. Os primeiros campos aqui referem-se à identificação do produto, como o código e o nome dele.
também o preço de custo e o valor unitário original desse produto, como está cadastrado no sistema. Aqui em Tipo Ajuste Padrão, selecionamos se o ajuste padrão que vai ser dado para esse produto vai ser um desconto ou um acréscimo. Em seguida, em Ajuste Padrão, selecionamos a porcentagem desse acréscimo/desconto que estamos dando no produto. E em seguida, o próprio sistema já calcula como vai ficar o preço do produto. No nosso caso, eu vou aplicar um desconto de 10%. Com isso, o sistema já calcula que o preço do produto vai ser igual a R$ 36. Nós podemos adicionar outros produtos clicando novamente em Incluir Produtos/Serviços. Ou ainda, caso você tenha muitos produtos adicionados, você pode filtrar para aparecer nessa pesquisa somente os produtos que entrem nessas categorias aqui dos filtros. Bom, no nosso caso, eu vou deixar apenas essa tabela mesmo. Com tudo preenchido, podemos clicar em salvar. Com isso, a tabela já fica disponível para seleção no momento da venda. Com a tabela cadastrada, agora nós podemos ver ela agindo na venda. Para começar uma nova venda, clique em Comercial, Nova Venda. Com isso, nós somos levados direto para a tela da nova venda. E um dos primeiros campos que aparece para a gente é justamente referente à tabela comercial que vai ser utilizada na venda. Ele já vem preenchido automaticamente com a tabela comercial padrão do seu sistema. Para selecionar outra tabela, só clicar aqui no campo. O nome que a gente tinha dado para a nossa tabela era de tabela de ajuste por produto. E você pode ver que ela já aparece aqui, disponível para seleção. Podemos clicar. E em seguida, para ver ela agindo, vamos adicionar um produto que a gente tinha colocado naquela tabela, né? No caso, Gata o IRP. Aqui. Perceba que automaticamente o sistema já aplicou aquele desconto que a gente tinha dado para o produto, o desconto de 10%, que corresponde a R$ 4,00 o valor originário do produto. A gente pode ter mais detalhes clicando aqui no lapisinho do produto. E a gente pode ver que foi aplicado o desconto de 10%, que nem estava informado na tabela. Então essa regra comercial é muito útil para automatizar todo esse processo de desconto, de acordo com uma regra que você informou na tabela. Neste capítulo, mostraremos como cadastrar uma tabela de ajuste de preço por quantidade de produto. A regra comercial de ajuste de preço por quantidade de produto é utilizada quando deseja-se aplicar um desconto ou um acréscimo ao preço do produto, quando for informado um intervalo específico de quantidade dele. Para cadastrar uma tabela comercial com ajuste de preço por quantidade de produto, acesse Comercial, Cadastros, Tabela Comercial. Em seguida, aqui na tela de Gerenciar Tabela Comercial, clique em Nova Tabela Comercial. Com isso, somos levados para a tela de Cadastro de Tabelas Comerciais. Os primeiros campos aqui se referem à identificação e utilização da tabela no sistema. Aqui em Nome da tabela, eu vou colocar um nome que a gente consiga identificar a tabela no momento da venda. Tabela de ajuste por quantidade. Em seguida, selecionamos os locais onde a gente vai utilizar essa tabela. No caso, eu vou colocar a venda de produtos. Ele não vai ter um período de utilização específica, ou seja, eu vou poder utilizar em qualquer momento no sistema, e ela está ativa para seleção na venda. Aqui em regra padrão, eu vou deixar o tipo da minha tabela como variável, ou seja, eu dou um limite de desconto máximo em que meus vendedores podem dar no momento da venda. Se eu deixasse ela como fixa, o desconto padrão que eu posso informar aqui ia ser dado automaticamente no momento da venda, a não ser que ele selecione outra tabela. Mas vamos deixar como variável mesmo. Em seguida, vamos selecionar o grupo que vai poder utilizar essa tabela, no caso vai ser o grupo comercial. O limite de desconto máximo que os vendedores desse grupo poderão dar vai ser de 75%. A comissão que eles vão receber vai ser de 10% ao utilizarem essa tabela. Bom, até aqui a gente está preenchendo uma tabela normal.
O que faz essa tabela ser de ajuste de preço por quantidade de produto é basicamente a regra comercial aqui no final. A gente vai selecionar ajuste de preço por quantidade de produto. Com isso, você pode ver que vai aparecer vários campos para a gente pesquisar os produtos que estiverem adicionados nessa tabela. Mas não tem nenhum produto nessa tabela. Para adicionar novos produtos, clicamos em Incluir produtos/serviços. Com isso, podemos pesquisar qualquer produto cadastrado no seu sistema. No caso, vou pesquisar aqui, chaveiro da IRP. Para selecionar o produto, basta clicar nessa caixinha e então clicar em Incluir selecionados para incluir ele na tabela. Com isso, ele já aparece aqui embaixo nesse campo. Um dos primeiros itens que aparece para nós aqui são referentes à identificação do produto, como o código e o nome dele. Em seguida temos o preço de custo e o valor unitário original dele, como está no cadastro. Esses campos aqui, quantidade de e quantidade até, é onde a gente identifica o intervalo de quantidade em que vai ser aplicado o ajuste que a gente vai informar em seguida. No nosso caso, eu vou deixar aqui o intervalo de 5 até 10. Perfeito. Ao informar a quantidade de e quantidade até, de 5 até 10, a gente agora tem que informar o ajuste que vai ser aplicado nesse intervalo. No caso, vou colocar que para esse intervalo vai ser feito um desconto de 10% no valor do preço do produto. Sendo assim, no momento da venda, caso o vendedor informe que o cliente está comprando de 5 unidades até 10 desse produto, vai ser aplicado um valor de 10% de desconto. Mas eu posso informar novamente esse produto e colocar um intervalo diferente, que é algo muito interessante. Para fazer isso, clicamos em Incluir produtos novamente. Pesquisamos novamente o nosso produto e incluímos ele na tabela. Dessa vez, eu vou colocar um intervalo um pouco diferente. Eu vou colocar de 11 até 15 unidades do produto. Como o meu cliente está comprando um pouco mais, acho justo colocar um desconto um pouquinho maior. No caso, eu vou colocar aqui de, digamos, 20% para o nosso caso, vai? Com isso, eu estou basicamente falando que se o cliente comprar de 5 até 10 unidades, ele vai pagar R$ 8,10 no valor do produto. Mas se ele comprar de 11 até 15, ele vai pagar R$ 7,20, compensando assim um pouco para ele. Bom, com tudo preenchido na tabela, podemos clicar em salvar. Com isso, ela já vai estar disponível para a gente usar ela no momento da venda. Com a tabela cadastrada, chegou o momento de a gente ver ela agindo na venda. Para criar uma nova venda, acesse Comercial, Nova Venda. Em seguida, vamos para a tela do Nova Venda. Um dos primeiros campos que aparece aqui para a gente são referentes justamente à tabela comercial que está sendo utilizada na venda. Ele vem por padrão preenchido como uma tabela padrão do sistema. Para mudar a tabela, basta clicar aqui no campo e selecionar a tabela que a gente acabou de cadastrar. Ela está aparecendo aqui, tabela de ajuste por quantidade. Perfeito. Para ver ela agindo sobre o produto, primeiro temos que ter um produto adicionado à venda. Vamos adicionar aquele lá que a gente cadastrou na tabela. Chaveiro, total e RP. Perfeito. Perceba que, para a quantidade 1 desse produto, não é aplicado nenhum desconto. Ele mantém o seu valor original, de R$ 9,00. Agora, se eu selecionar um valor que estiver entre um daqueles intervalos, no caso eu vou colocar do intervalo de entre 5 e 10. Vou colocar aqui 6 unidades. E logo em seguida, a gente selecionar aqui outra tabela e a nossa de novo, somente para ele atualizar os dados.
você pode ver que já vai ser aplicado um desconto nele, referente justamente àquele intervalo. Se a gente clicar aqui no lapisinho, a gente consegue ver o desconto que está sendo aplicado, e é justamente de 10%, que nem a gente tinha colocado no cadastro da tabela. Mas se eu colocar uma quantidade dentro do outro intervalo, a gente tinha colocado de 11 até 15 para ser aplicado um desconto de 20%, né? Então vamos colocar aqui 14 unidades do produto. Novamente, vamos selecionar outra tabela e a nossa novamente, somente para ele atualizar os dados do produto. Perfeito! Com isso você pode ver que foi aplicado um desconto um pouco maior. Se a gente for verificar aqui no lapisinho, a gente consegue ver que foi aplicado um desconto de 20%, que nem a gente colocou cadastrado na tabela. Essa regra comercial é muito útil para essas situações justamente, onde você quer induzir o seu cliente a comprar um pouco mais, dando para ele um desconto um pouco maior sobre o preço inicial do produto. Neste capítulo, mostraremos como cadastrar uma tabela comercial de ajuste de limite por cliente. Essa regra comercial serve para você conseguir aplicar automaticamente um ajuste padrão a um cliente específico, seja um acréscimo ou um desconto. Ela também permite a você definir um limite de desconto máximo um pouco menor do que o descrito na tabela para esse cliente. Assim, os seus vendedores não poderão dar um desconto maior do que você definir na regra comercial. Para cadastrar uma tabela comercial de ajuste de limite por cliente, primeiro clicamos em Comercial, Cadastros, Tabela Comercial. Com isso, somos levados para a tela de Gerenciar tabelas comerciais. Para cadastrar uma nova tabela comercial, clicamos em Nova Tabela Comercial. Com isso, aqui estamos na tela de Cadastro de tabelas comerciais. Os primeiros campos que temos aqui referem-se à identificação e utilização da tabela no sistema. Primeiramente, vamos dar um nome para a nossa tabela. Vou dar um nome que seja fácil de a gente identificar no momento da venda. Tabela de ajuste por cliente. Perfeito. Em período de utilização, eu vou deixar desmarcado mesmo, assim a nossa tabela vai poder ser utilizada por um período indeterminado. Caso eu queira definir um período para ela, basta marcar essa opção. A tabela vai estar ativa, ou seja, vamos poder selecionar ela no momento da venda. E os locais de utilização, vou colocar que ela vai poder ser usada na venda de produtos. Perfeito! Logo aqui embaixo temos a regra padrão dessa tabela. Para o nosso caso, vou colocar que vai ser uma tabela variável, ou seja, eu apenas defino um limite de desconto máximo para os meus vendedores e eles não vão poder passar desse limite na hora de aplicar um desconto para o cliente. Caso minha tabela fosse fixa, eu colocava um desconto padrão, assim automaticamente ao selecionar essa tabela, esse desconto seria aplicado aos produtos. No nosso caso, vou deixar como uma tabela variável mesmo. Em seguida, selecionamos o grupo que vai poder utilizar essa tabela. No caso, vou colocar que apenas as pessoas do grupo comercial vão poder utilizar essa tabela. E o limite máximo de desconto que eles vão poder dar vai ser de, digamos, 80%. Ok. Com isso, os vendedores não poderão dar um desconto maior de 80% no momento da venda. E a comissão que eles vão receber vai ser de 10%. Perfeito! Caso tenha necessidade de adicionar outro grupo, eu posso clicar aqui em adicionar grupo novamente. No caso, vou deixar apenas esse grupo mesmo. Para cadastrarmos uma tabela comercial de ajuste de limite por cliente, temos que selecionar aqui nas regras comerciais a regra comercial de ajuste de limite por cliente. Ao fazer isso, aparecem vários campos para nós pesquisarmos os clientes já adicionados a essa tabela, mas não temos nenhum cliente adicionado nessa tabela. Para adicionar um cliente, clicamos em Incluir clientes. Com isso, podemos pesquisar os clientes já cadastrados no nosso sistema. Vou pesquisar um aqui para nós usarmos de exemplo. Pesquisamos, e para adicionar o cliente à tabela, marcamos a caixinha à esquerda no nome dele, e clicamos em Incluir selecionados. Com isso, ele já aparece aqui embaixo para a gente. Os primeiros campos que aparecem aqui são referentes ao documento e identificação do cliente.
Em seguida, temos aqui o tipo de ajuste padrão. Aqui dizemos se o ajuste padrão que vai ser aplicado a esse cliente automaticamente vai ser um desconto ou um acréscimo. No nosso caso aqui, eu vou colocar que vai ser aplicado um acréscimo. E a porcentagem desse acréscimo, a gente coloca aqui do lado, em ajuste padrão porcentagem. No caso, eu vou colocar 10%. Clicamos aqui nessa bolinha verdinha para confirmar. E perfeito! Vai ser aplicado então um acréscimo de 10% em todos os produtos quando tiver esse cliente e essa tabela comercial selecionada. Aqui no campo Limite de Desconto, podemos definir um limite de desconto um pouco menor do que o descrito na tabela. No caso, a gente é marcado como 80%. Então a gente pode colocar um número menor que 80%. No caso, eu vou colocar como 60%. Sendo assim, quando tiver esse cliente na venda e essa tabela comercial selecionada, os vendedores não poderão aplicar um desconto maior que 60% para esse cliente. Com tudo preenchido, nós podemos clicar aqui no botão Salvar. Com isso, a tabela já está disponível para nós selecionarmos no momento da venda. Com a tabela cadastrada no nosso sistema, nós podemos ver ela agindo no momento da venda. Para fazer isso, abrimos uma nova venda clicando em Comercial, Nova Venda. Com isso, somos levados para a tela da Nova Venda. Um dos primeiros campos que aparece para a gente é referente à tabela comercial que está sendo utilizada nessa venda. Ele vem preenchido automaticamente como a tabela comercial padrão do seu sistema. Para mudar isso, clicamos aqui na tabela e selecionamos agora a tabela que nós acabamos de cadastrar, a tabela de ajuste por cliente. Para ver ela agindo no momento da venda, nós temos não somente que selecionar um produto para ver o preço variando, como também um cliente que esteja cadastrado nessa tabela. Vou selecioná-lo ele aqui. Perfeito, cliente adicionado. Agora selecionamos um produto para ver o preço dele variando. No caso, vou selecionar um que já esteja cadastrado aqui no sistema. Perfeito. Se nós clicarmos aqui no lapisinho para editar o produto, nós podemos ver que está sendo aplicado um acréscimo de 10% ao preço dele, de acordo com o que está na tabela. Essa tabela diz que sempre que eu adicionar esse cliente, vai ser aplicado um acréscimo de 10% em todos os produtos para ele. Essa regra comercial pode ser usada para vários fins, como inadimplência, descontos para algum cliente específico ou outras diversas funções que você pensar. Neste capítulo, mostraremos como cadastrar uma tabela comercial de ajuste limite por região. Essa regra comercial serve para você conseguir aplicar um ajuste padrão automaticamente, seja um acréscimo ou um desconto, aos clientes residentes de alguma UF em específica. Com ela você pode também definir um limite de desconto máximo que seus vendedores poderão dar para esses clientes em específico e também definir o frete automaticamente da sua venda. Para cadastrar uma tabela comercial de ajuste de limite por região, clicamos em Comercial, Cadastros, Tabela Comercial. Com isso, somos levados para a tela de Gerenciar Tabelas Comerciais. Para cadastrar uma nova tabela comercial, clicamos em Nova Tabela Comercial. Com isso, somos levados para a tela de Cadastro de Tabelas Comerciais. Os primeiros campos que aparecem aqui são sobre identificação e utilização da tabela no sistema. Primeiro, vamos dar um nome para essa tabela. Tem que ser um nome que a gente consiga identificar facilmente no momento da venda. Vou colocar tabela de ajuste por região. Perfeito. Aqui em ativo e inativo, eu vou manter como ativo, assim nós vamos poder selecionar ela no momento da venda. Em período de utilização, eu vou deixar sem marcar mesmo, assim essa tabela poderá ser usada por um período indeterminado. Em locais de utilização, vou colocar que essa tabela vai ser usada em venda de produtos apenas. Em seguida, temos aqui a regra padrão dessa tabela. No nosso caso, vou colocar que essa tabela vai ser variável,
Ou seja, eu defino um limite máximo de desconto que meus vendedores poderão dar no momento da venda. Caso essa tabela fosse fixa, eu colocava um desconto padrão. Assim, sempre que eu selecionar essa tabela, vai ser aplicado ao valor dos produtos um desconto padrão do que eu informar aqui nesse campo. No caso, vou deixar como variável mesmo. Em seguida, selecionamos um grupo que poderá usar essa tabela na venda. No caso, vou colocar que o grupo comercial vai poder usar essa tabela. Como nossa tabela é variável, temos que definir um limite de desconto máximo que os vendedores poderão dar no momento da venda. Vou colocar aqui que vai ser de 75%. Sendo assim, os vendedores não poderão dar um desconto maior que 75%. E a comissão que eles vão receber vai ser de 10%. Agora, para podermos cadastrar essa tabela de ajuste de limite por região, aqui em regras comerciais, temos que selecionar ajuste de limite por região, o F. Com isso aparecem alguns campos para nós pesquisarmos os estados já adicionados nessa tabela, mas não tem nenhum estado adicionado a essa tabela. Para conseguir cadastrar um estado, clicamos aqui em incluir o F. Com isso, aparecem alguns dados para nós preenchermos. O primeiro é a UF em questão que estamos cadastrando essa configuração. No caso, vou colocar como Paraná. Em seguida, temos o tipo de ajuste padrão que vai ser aplicado aos clientes residentes desse estado. No caso, vou colocar que vai ser um desconto de 5%. Informamos aqui em porcentagem de ajuste padrão. Perfeito! Agora definimos um limite de desconto para esses clientes, que tem que ser menor que o da tabela. A gente tinha colocado 75. Para os clientes do Paraná, o limite de desconto vai ser de 60%. Em seguida, temos aqui o tipo de frete. Nós podemos selecionar um valor fixo em reais ou ainda um percentual com base no valor dos produtos. No caso, vou deixar como percentual mesmo. E a porcentagem de valor do frete vai ser de 20% em relação ao valor dos produtos. Com tudo preenchido, clicamos em incluir o F. Perceba que todos esses dados que nós preenchemos já aparecem aqui embaixo certinho. Nós podemos também incluir outro F, clicando novamente no botão incluir o F e colocar uma configuração totalmente diferente. No caso, vou selecionar aqui Amazonas. Vai ter um tipo de ajuste, vai ser um acréscimo dessa vez, e a porcentagem desse acréscimo vai ser de 10%. Em seguida, vamos usar o limite de desconto. O limite de desconto também vai ser um pouco mais baixo, vai ser de 40%. O tipo de frete vai continuar como percentual, mas vai ser agora de 40% em relação ao preço dos produtos. Por que isso? Porque o Amazonas é um pouco mais longe da minha empresa. Então faz sentido eu ter um acréscimo um pouco maior e também um frete maior. Agora clicamos em incluir o F e a configuração dele já aparece aqui embaixo pra gente, junto com a do Paraná. Com tudo preenchido, clicamos aqui no botão salvar. Com isso, essa tabela já está disponível para nós selecionarmos no momento da venda. Com a tabela cadastrada no sistema, nós podemos ver ela agora agindo na venda. Para fazer isso, temos que começar uma nova venda, clicando em Comercial, Nova Venda. Com isso, somos levados para a tela do Nova Venda. Um dos primeiros campos que aparece para a gente aqui é referente à tabela comercial que está sendo utilizada nessa venda. Ele vem preenchido automaticamente com uma tabela padrão do seu sistema, mas nós podemos mudar clicando aqui no campo e agora vamos selecionar a tabela que nós acabamos de cadastrar, no caso tabela de ajuste por região. Para ver ela agindo na venda, nós precisamos não somente adicionar um produto para ver o preço variando, como também um cliente que seja residente de um dos estados que nós cadastramos uma configuração. No caso, vou selecionar aqui um cliente que seja residente do Paraná. Vamos saber se o cliente é de fato residente do Paraná. Ao passar o mouse sobre essa interrogação aqui, aparecem os dados do cliente e nós podemos verificar ali no campo F que ele é residente de fato do Paraná. Em seguida, vamos adicionar um produto para nós vermos o preço variando. No caso, vou selecionar aqui notebook. Perfeito.
Com isso, nós podemos ver que já foi aplicado um desconto nesse produto. E caso a gente clique aqui nesse lapisinho, nós podemos ver o valor desse desconto, que é de 5%, que nem a gente tinha cadastrado na tabela para os clientes do Paraná. Certo, mas nós também cadastramos as configurações para clientes do Amazonas, correto? Vamos selecionar um cliente aqui do nosso sistema que seja residente do Amazonas. Ao passar o mouse aqui, nós podemos conferir que de fato ele mora em Manaus, no Amazonas. Agora vamos colocar um produto. Vamos colocar o mesmo produto que a gente colocou para o cliente do Paraná. Perfeito. Nós podemos ver que o preço aqui já está diferente e não tem um desconto. Se a gente clicar aqui no lapisinho para visualizar melhor, nós podemos ver que está sendo aplicado um acréscimo de 10% ao preço do produto. Lembra que eu disse também que uma das funções dessa tabela é calcular o frete automaticamente? Vamos ver certinho ali no fim da venda, ver se tem algum valor de frete? Aqui está, 1.496. Se a gente for fazer as contas, nós vamos ver que esse valor é referente a 40% do valor do produto. Então, o frete é calculado automaticamente. De fato, essa regra comercial é muito útil para diversas situações, principalmente quando a distância influencia muito no valor da sua venda. Com isso, finalizamos nosso vídeo sobre cadastro e utilização da tabela comercial no Total ERP. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode nos contatar abrindo um chat conosco, onde um de nossos agentes irá atendê-lo e sanar suas dúvidas. Ou então, abrindo a nossa central de ajuda, onde temos diversos artigos sobre cada procedimento do sistema. Não se esqueça também de conferir o nosso canal no YouTube, onde você ficará por dentro de tudo que acontece no Total ERP.